Olá, gente. Tudo bem com vocês? E aí, como é que tá essa quarentena? Bom, ela começou recentemente pra mim e eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero aproveitar essa quarentena pra poder estudar mais, pra poder aprimorar os meus conhecimentos e não parar. Na verdade, eu vim aqui pra contar pra vocês um pouquinho da minha história. Algumas pessoas me conhecem através de amigos, através do meu próprio Instagram, no meu Facebook, pessoas que já me conhecem no dia a dia, mas tem gente que chegou aqui e caiu de paraquedas. E mesmo para aqueles que não conhecem um pouquinho da minha história, eu acho que é importante contar. Eu acho que quando a gente divide aquilo pelo qual a gente passou, a gente consegue contagiar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Bom, quando eu tinha 8 anos, a minha mãe decidiu que eu deveria aprender inglês. Ela me matriculou numa escola chamada CCAA, ela existe até hoje, onde eu fiquei durante um ano. Eu gostava muito de lá, era muito divertido. Mas a minha mãe decidiu que eu não estava progredindo o suficiente, não estava progredindo do jeito que ela queria. Então ela me mudou para uma outra escola, ela me mudou para FISC, onde eu fiquei durante 3 anos. Fiz amigos lá, que infelizmente hoje não tenho mais contato. Infelizmente naquela época não existia Facebook, Instagram, nada disso. Mas foram anos maravilhosos, eu me divertia muito fazendo inglês na FISC. Eu ia feliz fazer aula e eu só tinha 9, 10, máximo 12 anos, que foram os anos que eu passei por lá. Depois disso minha mãe falou, não, ainda não tá bom, bora mudar de novo. E aí ela me colocou na cultura inglesa. Foi onde eu finalizei meus estudos, eu estudei na cultura inglesa até o CPI. Hoje eles mudaram os nomes do curso um pouquinho, mas era o último curso que tinha para fazer na cultura inglesa. Depois do avançado, a gente tem o CPI 1, 2 e 3, é um ano e meio, e eu terminei o CPI lá. Hoje em dia eu tenho um certificado do FCE, que chama First Certificate in English, e um CELTA, que é um certificado dado por Cambridge também, assim como o FCE. Dado não, né? A gente trabalha, a gente rala pra caramba pra poder conseguir a certificação. Mas é uma certificação para professores de inglês que não são de língua nativa, que é o meu caso. Sou brasileira, aprendi inglês durante tantos anos de estudo e consegui tirar a minha certificação no final do ano passado. A certificação, ela é muito importante para o professor. Ela principalmente ajuda quando você procura um emprego novo ou galga novos caminhos. Então, eu tenho FCE e o CELTA. Qual seria a ordem natural? Eu tirar um CAE, que é o de avançado, que eu acabei não tirando quando eu saí da cultura inglesa, por questões financeiras na época, não tinha como fazer. E depois o CPE, que é o de proficiência. Na verdade, o FCE, que é um curso, que é um certificado que é o primeiro certificado dado por Cambridge, é um certificado ali de nível entre intermediário e avançado. E obviamente o inglês hoje em dia não é mais intermediário. Então, esse ano eu estava programando tirar o CI, agora com a quarentena já nem sei mais. A gente vai ter que esperar. Bom, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu ainda estudava inglês. E aí eu comecei a fazer francês. Aqui em São Paulo, a gente tem alguns projetos muito bacanas e um deles se chama Centro de Estudos de Línguas, CEL. E nesse Centro de Estudos de Línguas, eles oferecem 5 idiomas gratuitos para alunos de escola pública. Sim, eu estudei em escola pública toda a minha vida. Só a faculdade, que foi particular, onde graças a Deus eu consegui bolsa também. Enfim, na época que eu ainda estava no colégio, no meu último ano, eu comecei a fazer francês. E infelizmente no ano seguinte eu não pude continuar, porque você tem que estar na escola para poder participar do curso. Então durante um ano eu estudei francês sozinha, já não fazendo mais o inglês também, que já tinha terminado. E aí eu comecei a fazer o curso técnico na Escola Técnica Estadual. Passei no cursinho e comecei a fazer turismo. Quando eu terminei meu primeiro ano, a minha mãe falou, e aí, e a faculdade? Aí eu falei assim, bom, bora lá. Escolhi eu estava entre 2 faculdades, Senac e a Anhembi Morumbi. Acabei decidindo pela Anhembi porque ela era mais perto da minha casa. E nesse primeiro ano, na verdade o primeiro semestre da faculdade foi mais ou menos assim. De manhã eu fazia o curso técnico, à tarde
eu ia pro francês 2 vezes por semana e à noite eu ia pra faculdade. Ou seja, eu ficava morta, né? Porque no tempo que eu tinha livre, tanto de segunda a sexta quanto no final de semana, era a minha dedicação total pro TCC do curso técnico. Mas eu não desisti, eu gostava demais do francês, eu era muito apaixonada e sou até hoje. E quando eu terminei o curso técnico, eu ainda consegui fazer 6 meses no Centro de Estudos de Línguas, porque eu estudava na Escola Técnica Estadual. Mas depois, na época da faculdade, eu consegui bolsa para faculdade e fazer o francês através da Aliança Francesa. Então eu fiz 3 anos e meio de aliança, que foi uma experiência maravilhosa, conheci pessoas divinas. No meu último ano eu tive um professor de francês, que era francês efetivamente. Não sei direito se ele era de Paris ou Marselha, sei que a família dele era das duas cidades, ele estava sempre entre as duas. Mas era maravilhoso, vira e mexe encontro ele por aqui por São Paulo, a gente troca umas figurinhas. Bom, na época do curso técnico, antes ainda de entrar na faculdade, eu tive espanhol. E também depois na faculdade eu tive espanhol. Então, durante esse período de mais ou menos 5 anos, eu tive aulas particulares, eu tive aula na faculdade, eu tive aula em escola de idioma para espanhol. E quando eu saí da faculdade, eu tinha atingido uma meta que eu queria muito. Eu tinha conseguido aprender 3 idiomas além do português. Então eu tinha aprendido o francês, o espanhol e já sabia o inglês desde os 15 anos, eu sou fluente. Beleza. E aí foi a hora de começar um novo desafio. Eu comecei a trabalhar em navio de cruzeiro. Gente, trabalhei fora durante 5 anos. Pra falar a verdade, eu apresentei o TCC da faculdade na segunda-feira e na sexta-feira eu estava na Itália, embarcando num navio que pra mim era enorme, mas era pequenininho, o Costa Neoromântica. Foram 6 meses de contrato no Romântica, no Neoromântica, e depois 2 meses no Costa Concórdia. Sim, no Costa Concórdia, aquele navio que adernou lá na ilha de Glídio há alguns anos, durante o inverno europeu. Eu estava em outro navio na época, mas infelizmente aconteceu. Bom, eu passei 5 anos trabalhando em navio de cruzeiro, atendendo hóspedes e tripulação também. Quando a gente trabalha na recepção, a gente é o coração do navio, a gente sabe de tudo e a gente trabalha com todo mundo. E muitas coisas acontecem que as pessoas não ficam sabendo. E nem devem saber. Nem mesmo os tripulantes. Às vezes eles vinham falar, ai, fulano, aconteceu com fulano, não sei o que, é verdade que não sei o que, não sei o que. Não sei, não tô sabendo de nada. Era assim que acontecia, literalmente. Na recepção do navio acontece tudo, gente. E mesmo que não aconteça ali, a gente fica sabendo. Eu digo que foram os meus 5 anos de MBA, de especialização profunda em trabalhar com pessoas, em serviço ao cliente, em saber se portar, em grooming, que a gente fala, em português a gente não tem uma palavra exata para grooming, mas grooming seria você tá sempre arrumadinho, a roupa nada amassado, nem sujo, terno alinhado, meninas com maquiagem, unha feita, o cabelo sempre preso, tudo isso a gente chama de grooming. Então, isso tudo era muito importante, a gente tinha que estar ali bonitinho sempre, sempre maquiado, sempre na estica. Bom, depois de 5 anos trabalhando a bordo, eu já estava um pouco cansada, não necessariamente da vida, né? Mas a gente acabou que depois do que aconteceu com Concórdia, a gente acabou ficando um tanto que preso dentro do navio pelo fato de que eles aumentaram os treinamentos e tudo mais, então foi bem complicado. Bom, preciso falar que eu trabalhava em companhia italiana, então eu acabei aprendendo italiano, então eu falo italiano fluentemente. E acabei aprendendo alemão também, porque a gente teve inclusive um contrato que a gente ficou fazendo no norte da Europa, a gente tinha um embarque muito grande de alemães e suíços que falavam alemão. Então, alemão era a língua, assim, uma das línguas principais a bordo. Então, assim, esse foi um período muito bacana da minha vida, entre aprender o meu primeiro idioma e sair do navio. E nos últimos anos eu tenho me dedicado a ajudar pessoas a aprenderem um idioma novo, a estudarem, a se dedicarem a tudo isso aqui. E eu espero que eu tenha ajudado você a não desistir do seu sonho. Um beijo, gente. Até a próxima.